Observe aquilo que eu estou dizendo, a gente está construindo o processo para depois juntar tudo na cabeça de vocês e ficar mais organizado e ficar mais fácil de entender. Quem tem legitimidade para esse processo de recuperação judicial? Não teremos basicamente diferença das legitimidades que já falamos aqui anteriormente, mas vamos ver. Quem tem legitimidade ativa, né? Quem pode pedir recuperação judicial? Quem pode pedir são as empresas em geral, desde que registradas, com as exceções que já falamos aqui do artigo 2º, para quem essa lei não se aplica, a sociedade de economia mista, empresa pública, cooperativa, e lá você vai fazer a leitura do artigo 2º. Então, são empresas em geral, desde que devidamente registradas. Gente, tem um negócio aqui interessante nesse processo, eu já havia falado em recuperação extrajudicial, mas vou repetir. Esse processo, ele só tem autor. Tanto o processo de recuperação judicial quanto de extrajudicial, eles só possuem autores, eles não têm réus, tá? Então, isso é algo completamente atípico, né? Porque, vejam, mesmo no processo civil, onde a gente tem processos de jurisdição voluntária, você sempre tem alguém para você demandar, via de regra, né, pelo menos. Mas aqui não. Eu quero pedir a recuperação da empresa lá do meu cliente e não quero nada contra ninguém, não quero guerra com ninguém. Só quero pedir a recuperação da empresa do meu cliente. Então, só há que se falar em legitimidade ativa. Eu já tinha lhe dito quem era na parte de falência. Quem pode requerer no caso, ou o próprio, claro, né? Ou o próprio empresário, tá aqui, a própria empresa em si, mas ela também, segundo o artigo 48, parágrafo 1º, ela também pode ser requerida por cônjuge, na condição de cônjuge sobrevivente, na condição de viúvo, de herdeiro, herdeiros em geral, inventariante, ou em caso de sociedade, você tem aí um sócio pode pedir a recuperação da sociedade, ou o empresário individual ou a sociedade. Gente, é exatamente a mesma legitimidade ativa que havíamos falado sobre falência, com a única diferença. A única diferença, na falência, o credor, via de regra, na prática, é quem é legitimado ativo ao pedido de falência. Aqui não, né? Não tem credor para pedir a recuperação judicial da empresa que está devendo a ele. Pense no credor bonzinho, senhor juiz, tal empresa está me devendo, recupera ela, por favor. Então, claro que não. Tá certo? E para a gente terminar essa nossa parte introdutória, a gente fica no próximo encontro com a parte processual. Vamos ver aqui e depois também a gente vai arrumar isso na sua cabeça, o que é que vai acontecer. Estando em termos a documentação exigida lá do artigo 51, daquela inicial, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Gente, deferir o processamento da recuperação judicial é dizer só que a petição inicial tá ok. Não é deferir mérito, ok? Então, o juiz recebe a inicial, isso é processo civil puro. O juiz recebe a inicial, se ela não estiver ok, ele manda emendá-la. Se ela estiver ok, ele faz o deferimento da RJ. Não é deferimento de mérito. É um deferimento que traz uma série de coisas importantes, como a gente vai ver aqui. O que é que ele vai fazer? Vai nomear o administrador judicial. Vai nomear o administrador judicial. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter aqui. Já falamos um bocado sobre administrador judicial, deixa eu só aparecer para vocês, e nós dissemos que eu tenho administrador judicial na falência e na recuperação judicial. Eu não tenho na recuperação extrajudicial. Resumindo, onde houver processo, eu tenho administrador judicial. Tem uma diferença básica da função do administrador judicial na falência para a recuperação judicial. Na falência, o administrador da empresa ele é arrancado, ele é tirado, ele não soube administrar a empresa. Então, vai ficar ali no seu lugar, fazendo as suas vezes, o administrador judicial. Na recuperação judicial, pelo menos a princípio, se tudo correr bem, o administrador da empresa ele fica, o administrador judicial fica de olho nele, para dedurar ele para o juiz. Tá? Percebam essa tendo diferença. Na falência, o administrador da empresa ele é retirado, fica em seu lugar o administrador judicial. Na recuperação, em regra, o administrador da empresa ele é mantido e o administrador judicial ele fica de olho nele. O que mais? Determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para a contratação com o poder público. Gente, esse inciso 2º é uma das maiores bobagens já escritas em qualquer legislação do Brasil. Vê só. Se você estuda, se sua faculdade, por exemplo, é particular, uma determinada empresa particular, se eu tenho uma empresa, eu posso contratar quem eu quiser. E eu não preciso de licitação.
Se eu quiser, se eu for doido e quiser contratar uma empresa cheia de dívida, eu não posso? Posso. Tem empresa toda manchada que o povo vai lá e ainda compra nela, eu não posso fazer isso? Posso. Só quem precisa de só a exigência de você ter uma certidão negativa é para contratar com o poder público através de licitação. O poder público não pode contratar quem ele quiser. Aí o inciso 2º é uma regra atuando no vazio. Vai determinar a dispensa de apresentação de certidão negativa para contratar com empresa privada. Ora, já não precisa. Precisa para contratar com o poder público. Tá certo? Então, nesse caso, é uma das maiores críticas que a gente faz aqui em torno de nossa legislação. Inciso 3º é uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse assunto. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º dessa lei, tá? É o chamado stay period aqui em inglês. Deixa eu ver se minha letrinha fica bonitinha pra gente escrever. Me diz uma coisa, enquanto eu vou escrevendo aqui pra você não ficar parando. Pra você não ficar parado esperando. Gente, vê só. Quando você tá devendo muito, você, pessoa física, esqueça a empresa agora. O que é que você quer? O que é que mais você quer? Prazo e você quer condições de pagamento, não é isso? Pronto. Lembra que eu disse que algumas recuperações são utilizadas de maneira maliciosa, justamente por causa disso daqui. Por quê? Um dos maiores motivos pelos quais as empresas vêm tentar pedir recuperação é para que consigam a suspensão de todas as ações e execuções contra essa empresa. Isso aqui o STJ chama de stay period, tá? Um período de parada, certo? Vamos parar tudo. Por quê? Não adianta a empresa estar tentando se recuperar e um monte de ação e execução bombardeando. Depois leiam as exceções previstas no próprio artigo 6º. Esse prazo de parada, ele é de 180 dias, ok? Lá no artigo 6º, ele é de 180 dias. O STJ decidiu que é um prazo de 180 dias corridos, que é um prazo de direito material, que a nossa lei 11.101, ela é um microsistema jurídico com regras próprias. Tudo bem, na parte de recurso, em outras partes dessa lei, cabe agravo, cabe apelação, aí você até utilize regras de processo, você utilize prazos sendo contados em dias úteis. Mas nesse caso aqui, é um prazo contado em dias corridos, com prazo de 180 dias em dias corridos, porque se fosse 180 dias em dias úteis, ia dar tempo demais. Para efeito de prova, vocês vão dizer que é um prazo de 180 dias em dias corridos e improrrogável. A gente tem processos que na prática os juízes estão prorrogando, mas pelo que está na lei não era para prorrogar, tá certo? Mas essa é uma das principais, esse é um dos principais atrativos de eu pedir a recuperação da minha empresa, conseguir parar tudo para eu tentar me soerguer. A ideia da lei é boa porque brasileiro dá nó em pingo d'água, como a gente disse. Determinará ao devedor a apresentação de contras demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, certo? Então, todo mês ele tem que prestar contas. Isso aqui, gente, é o ponto mais bagunçado da recuperação judicial, mas, enfim, em regra é isso que a gente tem, sob pena de destituir o administrador. Lembra que a gente disse que, em regra, se tudo estiver bem, o administrador da empresa permanece pronto. Mas, se não apresentar contas, ele vai ser destituído e vai ordenar a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às fazendas públicas de todos os estados e municípios onde houver. Aqui nós já falamos sobre isso na falência, o sentido é exatamente o mesmo aqui, né? Você intimar o Ministério Público para verificar se ele tem algum tipo de interesse em feito, você dá notícia às fazendas públicas, estadual, municipal, federal, porque isso mexe com a economia, como naquele caso que eu estava comentando aqui, uma única empresa que move a economia da cidade, então por isso que tem que se dar ampla e total publicidade. Bom, gente, aqui a gente viu mais as regras relativas ao direito material em si, como eu disse a vocês. Eu vou deixar para a gente ver na nossa próxima aula como é o procedimento, como é o processo, para eu te ensinar assim, passo a passo como é o processo, né? Inicial, depois da inicial, o que é que vem? Se não tem réu, não tem contestação, não tem réplica, essas coisas todas, né? Porque a réplica você só tem basicamente depois de alguns motivos da contestação, mas aí a gente vai deixar isso para a nossa próxima aula, tá bom? Então por hoje a gente fica por aqui e um abraço.